Aê, galera! Aqui é Jordan Hohenfeld e vamos a mais uma aula de teoria musical. A aula de hoje é sobre fórmula de compasso. Você sabe o que é fórmula de compasso? Sabe como é que funciona? Então fica aqui comigo em mais uma aula, beleza? Então vamos lá. Antes de a gente falar propriamente da fórmula de compasso, a gente precisa entender o funcionamento das figuras de valor. As figuras de valor são essas aqui, ó, semibreve, mínima, semimínima, colcheia, semicolcheia, fusa, semifusa, beleza? Essas são as figuras de valor mais usadas e elas vão servir para ditar para a gente a duração das notas que a gente vai tocar, beleza? Então, além de saber o nome de cada uma, né, a gente precisa saber como essa mesma figura que identifica um som vai ser desenhado como pausa, né? Então, essa semibreve, quando ela é nota, ela vai ter esse desenho. Quando ela é pausa, ela tem esse desenho. Quando a mínima ela é som, tem esse desenho. Quando é pausa, tem esse desenho. E assim sucessivamente. Beleza? Claro que a gente vai entender como é que vai funcionar as durações específicas, né? Da semibreve e dessas pausas também. Mas é importante que a gente entenda esse esquema aqui e, nesse momento, principalmente, a gente precisa entender essa questão aqui do número relativo, beleza? Inclusive, é uma coisa que muita gente que já toca, lendo na partitura, decora algumas fórmulas de compasso específicas, mas não entende essa questão de número relativo, né? Fica meio que no decoreba. A gente aqui não vai trabalhar com decoreba, a gente vai entender como é que funciona essa questão aí dos números relativos e tudo mais. Beleza? Então olha só, cada figura dessa, ela vai ter um número que vai estar correlacionado a ela. É como se fosse um número que vai representar essas figuras. Então você tem a semibreve, onde o número que vai representar a semibreve é o número 1. Assim como a mínima vai ser representada pelo número 2, né? Coxinha número 8, fusa 32, e assim, né, sucessivamente. Repare que esses números vão sempre dobrando, né? 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, né? Se tivesse uma outra figura aqui, seria 128, né? Nesse caso seria uma figura chamada quartifusa, mas que é uma figura já extinta, beleza? E aí uma outra coisa que a gente precisa também falar antes de entrar propriamente na fórmula de compasso é entender o que é compasso, né? Compasso é a divisão da música em intervalos de tempos pré-definidos, né? Então, a música você pode dividir em determinados tempos, né? E a gente vai definir isso com o compasso. O compasso ele vai limitar esses intervalos de tempo, certo? Então, a fórmula de compasso, por conseguinte, seria uma fórmula numérica, né? Que vai definir esses intervalos. Então, como é que a gente vai saber o tamanho desse intervalo de notas, né, que vão caber dentro do compasso, através da fórmula de compasso? Vão caber X notas, Y notas, né, dentro daquele compasso. Então, a fórmula de compasso é que vai definir isso. Então, aqui a gente tem um exemplo de uma fórmula de compasso para a gente entender como é que vai ser esse funcionamento, beleza? Então, olha lá. A gente tem um compasso aqui de 4 por 4, né? Assim que a gente se refere, né? 4 por 4. O número de cima a gente vai chamar de numerador, beleza? E o número de baixo, o denominador. O denominador, como o próprio nome fala, ele vai denominar qual é daqueles números relativos que a gente está se referindo aqui, né? Então aqui, por exemplo, a gente tem o número 4, né? O número 4, se a gente for olhar lá, é a semínima, né? Então, aqui está querendo dizer o seguinte, ó, que dentro desse compasso você vai ter a figura de número 4, beleza? E essa figura de número 4 vai aparecer 4 vezes, né? Então o numerador vai dizer quantas vezes ele vai aparecer. Então aqui você vai ter 4 figuras de número 4, certo? 4 figuras de número 4. Aqui outros exemplos, ó. A gente tem um 2 por 2, por exemplo. Então são duas figuras de número 2, né? Só a gente olhar lá, quem é a figura de número 2? Figura de número 2 é a mínima.
Então, ali naquela fórmula de compasso vão aparecer duas figuras de número 2, beleza? Aqui vão aparecer duas figuras de número 4, aqui três figuras de número 4. Só te lembrar que a figura de número 4 é a semínima, certo? Então, o número de cima vai dizer para a gente quantas vezes uma figura vai aparecer e o número de baixo vai dizer que figura é essa, beleza? Então, o número de baixo aqui está se referindo à semínima e o número de cima, quantas vezes a semínima vai aparecer. Aqui nesse caso, 2 por 2, mínima, aqui no número 2, que vai aparecer duas vezes. Vamos dar aqui uma olhada nesse pentagrama para entender um pouquinho melhor de como é que funciona isso na prática, certo? Então, olha só, a gente tem uma figura aqui de 4 por 4. Então, na prática, seria o quê? 4 vezes a figura de número 4. A figura de número 4 é essa aqui, ó, que é a semínima. Então, ela pode aparecer 4 vezes. Tá vendo como ela está aparecendo aqui, ó? 4 vezes. Se fosse, por exemplo, ó, 3 por 4, seriam 3 figuras de número 4. 2 por 4, duas figuras de número 4, certo? Lembrando que essa figura de número 4, que é a figura de número 4? Aqui tem o seu número relativo correspondente a ela. Então, olha só, o número 4 aqui é a semínima, né? Se fosse o número 8, seria a colcheia, né? Então, vamos ver isso com colcheia, por exemplo. Teria que estar embaixo o número 8, né? Então, se for 3 por 8, né? Você vai ter aqui 3 em cima e 8 embaixo, né? Então, apareceriam aqui 3 figuras de número 8, certo? Então, qual é o próximo passo aqui? A gente subdividir essas figuras, beleza? Então, essa figura aqui, ela subdivide-se na colcheia. A colcheia ela se subdivide na semicolcheia. E assim por diante, né? Então, sabendo qual é a figura inicial, a gente consegue subdividir essas figuras e entender como é que esses compassos podem ser preenchidos, certo? Se você ainda não sabe como é que a gente divide essas figuras, como é que você divide uma colcheia, como é que você divide uma semínima, que foi o que eu acabei de fazer aqui, né? Lá no curso completo, né? No passeio no vestibular de música, que é o curso completo, eu mostro esse detalhe, né? De como é que você subdivide essas figuras aqui, beleza? O funcionamento da fórmula de compasso é dessa maneira, e aí, sabendo o funcionamento da fórmula de compasso, você só subdivide as figuras como você precisa, né? Da maneira que você precisar, ou da maneira que você tiver que identificar, né? Seja em uma música, né? Que você tiver que tocar, seja até em uma prova de vestibular, né? De uma prova de vestibular de música, né? Enfim. Então, olha só, uma informação importante aqui. Aqui, né, a gente tem a unidade de tempo e a unidade de compasso, né? Unidade de tempo, gente, é a figura que vale um tempo, definida pelo denominador da fórmula de compasso. Então, o que isso aqui está querendo dizer? Aqui a gente tem um número embaixo, certo? O número embaixo é chamado denominador. Lembra? Então, esse denominador, ele vai definir a unidade de tempo. Então, lembra que a gente tinha uma semínima, né? A semínima aparece duas vezes? Pois é, essa semínima, ela é a unidade de tempo, beleza? Tanto no 3 por 4 quanto no 4 por 4. A unidade de compasso é a figura que preenche o compasso por completo, ou seja, a soma de todos os denominadores determinados pelo numerador. Trocando miúdos, o que é? Todas as unidades de tempo somadas. Então, essas duas notas somadas dá nessa. Essas 3 somadas dá essa. Essas 4 somadas dá essa, né? Aí eu falo um pouquinho melhor também sobre essa coisa de somar as figuras lá no curso Passeio no Vestibular de Música, beleza? Eu vou deixar inclusive o link aí na descrição
quem quiser adquirir, né? Lá eu tô falando esses detalhes aí que são importantes também para você entender melhor unidade de tempo e compasso, beleza? Outra informação importante também, ó, é dizer que você tem 2x4, 3x4, 4x4 são as fórmulas de compasso mais usadas, certo? 2x4, 3x4 e 4x4. 2x4 é comumente chamado de compasso binário, 3x4 compasso ternário e 4x4 compasso quaternário. Então é isso, galera. Essa foi a nossa aula sobre fórmulas de compasso, né? É esse o funcionamento da fórmula de compasso. Assim, quando você vê isso em uma partitura, você já vai entender como é que funciona, né? Você tem o número de cima e o número de baixo, o denominador fica embaixo, o numerador fica em cima, o denominador vai servir para dizer para você que figura é que vai estar ali sendo utilizada como unidade de tempo e em cima vai estar dizendo quantas vezes essa unidade de tempo vai aparecer, beleza? E assim você consegue dividir os tempos ou somar os tempos, né, para trabalhar com esses compassos, beleza? Então é isso, galera. Tamo junto sempre. Espero que você tenha gostado dessa aula. Se você gostou, curte aí, comenta aí o que você achou. E o link do nosso curso Passeio no Vestibular de Música vai estar aí na descrição, beleza? É isso, um grande abraço e tamo junto. Valeu!